Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da quarta semana da Quaresma. Evangelho de João 5, 31 a 47, continuidade do Evangelho do capítulo 5 de João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho dele, que ele dá de mim, é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? O Evangelho de hoje deixa muito claro por que eles não acreditavam em Jesus. Eles não aceitavam Jesus como o Messias, não acreditavam na palavra que ele trazia. Preferiam ficar presos às suas tradições. Não que a tradição seja algo ruim, de jeito nenhum. A tradição é algo que faz parte da sociedade humana, da civilização. Então, as tradições, elas devem ser, sim, vividas, mas elas devem ser adequadas aos tempos também. Dou um exemplo, a missa. A missa, durante 1900 anos, uns 1000 e poucos anos, 1200, 1300 anos, foi toda em latim, Da década de 60 do século passado para cá, ela começou a ser em língua vernácula. Então, é uma tradição que se adequou aos tempos. A missa continua sendo a missa, só que ela não é mais em latim, ela é em língua vernácula. Na nossa situação, no nosso país, em português, que é a nossa língua vernácula. Na Itália, em italiano, na Espanha, em espanhol, e por aí vai. Então, a tradição é algo importante, mas ela tem que se adequar à realidade dos tempos. E é interessante porque Jesus a todo momento revela para eles quem ele é através dos seus atos. Ele vai curar pessoas, ressuscitar pessoas, libertar pessoas, realizar obras, prodígios, sinais maravilhosos, e aquele povo de coração duro, de mente fechada, com a cabeça na caixinha, não consegue ver Jesus como Messias. Porque ele não se encaixa nas regras que eles próprios estabeleceram. Aqui está o conflito. Eles tinham uma visão de Messias assim, dentro desse quadrado. Aquilo que não se encaixava dentro, ele não pode ser o Messias. Primeiro, eles esperavam um Messias glorioso. Jesus não tinha nada de glorioso. Jesus era um filho de carpinteiro, da cidade de Nazaré, do norte, não Zé Ninguém. Tudo bem, o cara falava bem, o cara devia ser bonitão, o cara era tudo, mas era pobre. Tinha expressão política alguma? De jeito nenhum. Inclusive, há um livro interessante que eu usei quando eu fiz a minha
meu trabalho de conclusão de curso de teologia chamado Bandidos, Profetas e Messias, de Richard Horsley, que era um estudioso, ele é vivo ainda, um grande estudioso das Sagradas Escrituras. E ele fala, nos estudos dele, nas pesquisas dele, que na época de Jesus havia vários Messias. Então Jesus era mais um. E eu já disse isso também em outras oportunidades, Os discípulos que caminharam com Jesus não tinham noção de quem ele era de fato. Achavam que por aquilo que ele realizava, os milagres que ele realizava, era um homem de Deus, era o Messias. Mas a concepção de Messias deles era diferente. Eles esperavam o Messias político, o Messias rei. Jesus não era esse tipo de Messias. Jesus é o Messias, rei do universo, filho de Deus, criador do mundo e do universo. Mas, como homem, ele era simplesmente um homem. Ele não era um rei, ele não era um imperador, não era. Vejamos onde ele nasceu, Ele nasceu no estábulo, no meio dos animais, que chocaria qualquer fariseu puritanista, Jesus teria nascido no meio da impureza, se fosse levar isso em consideração, Jesus nasceu no meio dos animais. Absurdo isso. Então, Jesus não era o Messias que eles esperavam, mas de jeito nenhum. Por isso que para eles era tão duro, mesmo diante do que Jesus fazia, mesmo diante das palavras maravilhosas e encantadoras que Jesus falava, eles não conseguiam sair daquela visão quadrada que eles tinham de Messias. Não, ele não pode ser o Messias, porque o Messias é rei, o Messias é descendente de Davi, portanto este carpinteiro, filho de Maria de Nazaré, não pode ser o Messias. E continuaram firmes nessa sua resolução ao ponto de levar ele à morte, para não dar um braço a torcer de que ele era o Messias. Então temos que ter a compreensão de que o Salvador da humanidade, enviado por Deus, veio simples, veio humilde, para se relacionar com os humildes. Se ele viesse todo poderoso, as pessoas teriam medo de chegar nele. Mas não, ele assume condição humana, ele nasce pobre, ele convive no meio dos pobres, ele fala a linguagem dos pobres, para que os pobres possam se aproximar dele, para que os pobres possam envolvê-lo, para que os pobres possam tocá-lo. É um Deus que caminha no meio da humanidade, é um Deus que faz parte da humanidade, é um Deus que dá a vida pela humanidade. É esse Jesus de Nazaré que é o nosso Salvador. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.